Olá, meu nome é Regiane e a aula de hoje envolve expressão numérica, sequência numérica e Bhaskara. Essa questão foi aplicada pela banca VUNESP no ano de 2020 para o cargo de analista de gestão no concurso da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco. Vamos ao enunciado? Uma sequência é formada pela seguinte expressão: 2n² menos 3n mais 5. Para se determinar o primeiro elemento dessa sequência, basta substituir o n por 1. Para se determinar o segundo elemento, substitui-se o n por 2, e assim por diante. Os cálculos a seguir mostram a obtenção desses dois elementos. Primeiro elemento, segundo elemento. Sabe-se que o número 410 pertence a essa sequência. Assim, a soma de 410 e o número que o antecede na sequência é igual a, e aqui ele dá 5 opções para nós. Bom, o primeiro passo é interpretar o enunciado. O que a questão quer saber? Ela quer saber a soma de 410 e o número que o antecede na sequência, certo? E o que ela está trazendo para nós de informação? Está dizendo que o primeiro elemento é 1, o segundo elemento é 2. E o que é mais de informação? Ela está dizendo que esse resultado é uma sequência também. Então, quais são as sequências que nós temos aqui? A sequência dos números reais, né, que ela chama de elementos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Né? E a sequência dos resultados. 4, 7, 14, 25 e etc. Só que as sequências do resultado, geralmente nós olhamos a sequência do resultado e já matamos rapidinho isso aqui. Só que a sequência dos resultados aqui, ela é de difícil análise. Porque ela não tem uma lógica assim muito prática para a gente bater o olho e enxergar. Como trata-se de uma questão de concurso, a gente tem que procurar fazer o que é mais simples de se entender, né? Não ficar quebrando muito a cabeça na hora da prova. Então, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, como ele diz para nós aqui que a expressão é essa daqui, e ele diz que o resultado tem que ser esse, porque ele diz que sabe-se que o número 410 pertence a essa sequência, se ele chama essa sequência de elemento, então ele deve estar falando dessa outra sequência aqui. Entendeu? Porque essa sequência ele não chama de sequência, ele chama de elemento. Então, essa aqui é a sequência que nós vamos considerar. Se o resultado é 410, então nós vamos montar essa expressão conforme ele ensinou aqui para nós. 2n² menos 3n mais 5 é igual a 410, que ele diz que faz parte dessa sequência. Agora, nós vamos resolver essa equação. Então, aqui, o 5 ele está somando, nós vamos passá-lo para o outro lado da igualdade. Sempre que eu passo o valor para o outro lado da igualdade, eu inverto a operação matemática. Se ele está somando, ele passa subtraindo. Quanto que é 410 menos 5? 405. Eu consigo continuar essa conta? Não. Então, o que eu faço? Eu vou igualar a zero e vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar assim. 2n² menos 3n. O 405 ele está positivo. Então, quando eu passo para o outro lado da igualdade, inverte a operação matemática. Então, ele vai passar negativo. É igual a zero. Agora que nós igualamos a zero, nós podemos determinar quem é o nosso A, nosso B, nosso C. Quem é o A, o B ou o C? Bom, o A é o primeiro, o segundo é o B e o terceiro é o C. Então, vai ficar assim. A, B, C. O A é o 2 positivo, o B é o 3 negativo e o C é o 405 negativo, certo? Agora que nós sabemos quem é A, B e C, conseguimos descobrir o determinante delta com a primeira parte da fórmula de Bhaskara, que é essa daqui. Então, a primeira parte da fórmula de Bhaskara diz que delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é delta? Nós vamos descobrir agora. Quem é B? É o 3 negativos. Então, é 3 negativo ao quadrado, menos 4 vezes A. Quem é A? É o 2 positivo, vezes C. Quem é C? É o 405 negativo. Agora que nós montamos, nós vamos resolver, começando da potência. 3 vezes 3, 9. Uma potência é um número vezes ele mesmo, quantas vezes estiver no seu expoente. Então, menos 3 vezes menos 3, eu tenho 2 vezes o número negativo. Na multiplicação, sinais iguais é positivo. Então, como eu tenho 2 vezes um número negativo, eles são iguais. Então, ele se torna positivo. Então, vai ficar 9 positivo. 3 vezes 3 é 9, então vai ficar 9 positivo.
4 vezes 2, 8. Na multiplicação, sinais diferentes é negativo. O 405 eu só copiei. 8 vezes 405, 3.240. Sinais negativos iguais na multiplicação torna-se positivo. Sinais iguais na multiplicação é positivo. 9 mais 3.240, 3.249 é o nosso valor de delta. Agora que nós descobrimos o valor de delta, nós vamos substituí-lo na segunda parte da fórmula de Bhaskara. Quem é o x? É a incógnita. Quem é a nossa incógnita? É o n. Então, nós vamos utilizar o n. Quem é menos b? Menos b é o nosso b aqui, é menos 3. Então, nós vamos colocar entre parênteses, porque nós temos duas vezes um número negativo. O menos daqui do b e o menos do nosso b ali real, tá? Mais ou menos, qual nós vamos usar, o mais ou menos? Bom, nós queremos um resultado positivo, porque aqui nas nossas respostas nós não temos negativo. Então, se o nosso resultado é positivo, nós vamos usar só o símbolo positivo aqui. Raiz de delta, que é 3.249, dividido por 2 vezes a, que é o 2. Então, vai ficar assim. A nossa incógnita é n, o nosso b é menos 3, mais o delta, que é 3.249, 2 vezes o a, que é o 2 positivo. Agora, nós vamos resolver primeiro essa multiplicação. 1 vezes 3, 3. Sinais iguais na multiplicação é positivo. Então, esse 3 vai ficar positivo. 2 vezes 2 é 4. E a raiz de 3.249? Bom, para você descobrir uma raiz grande assim, divide ela ao meio. Então, pensa assim, que número vezes ele mesmo se aproxima de 32? Bom, 6 vezes 6 é 36, então passa. Então, tem que ser o anterior. O anterior é 5. Então, sabemos que aqui, na primeira parte aqui, né, do 32 é 5. E o 49? 7 vezes 7, 49. Então, 7 é o nosso segundo dígito aqui. Então, como que ficou? Ficou 57. Então, 57 vezes 57 dá 3.249. Então, nós descobrimos a nossa raiz quadrada aqui. A raiz quadrada de 3.249 é 57. 3 mais 57 dá 60. 60 dividido por 4 dá 15. Descobrimos o nosso valor de n, que é esse valor aqui. Agora que nós sabemos o valor de n, nós vamos substituí-lo aqui nesta fórmula aqui. Lá na hora da prova, você nem precisa. Você já sabe que se você substituir aqui, vai dar 410. Então, você já vai para o antecessor a ele para descobrir o valor aqui para poder fazer a conta, tá? Mas aqui, para um efeito didático, eu vou calcular com 15 também, tá bom? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim. O que o enunciado quer? O enunciado quer a soma dos 410, que é esse que nós descobrimos aqui, e o número que o antecede na sequência. Então, vamos substituir o n aqui para ver se dá 410 mesmo? Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes n ao quadrado menos 3n mais 5. Substituímos com 15, que era o nosso n que nós descobrimos. Então, nós descobrimos que sim, é 410 mesmo. Se é 410 mesmo, então qual é o número que antecede a 410? Nós não sabemos, mas nós sabemos a sequência que antecede o 15, que é o 14, porque ele é uma sequência dos números reais, né? Se ele é o 14, então nós vamos substituir o n aqui por 14, então vai ficar assim. 2 vezes 14 ao quadrado, menos 3 vezes 14, mais 15, mais 5, perdão. Quanto é 14 ao quadrado? É 196. 3 vezes 14 dá 42. Positivo, negativo com positivo, na multiplicação, sinais diferentes é negativo. Então, fica negativo, tá? 2 vezes 196 dá 392. 42 negativo com 5 positivo, eu tenho 42 e eu devo 5. Paguei esse 5, fico devendo um pouco menos. Fico com 37. Então, subtrai o menor do maior e conserva o sinal do maior. Então, ficou 37. 392 menos 37 dá 355. 410 mais 355, então 410. Qual é o número que antecede na sequência? É o 355.
410 mais 355 dá 765, gabarito letra E. Espero que você tenha entendido, gostado da questão. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Assim que possível, eu venho aqui resolver para você, tá bom? Olha, essa aqui é a sequência. Se você tivesse feito ele um por um, seria essa sequência aqui dos números. Lembra que eu falei para você que bater o olho assim não dá pra gente ver logo de cara qual é a lógica dessa sequência aqui? Parece assim meio ilógica pra gente assim aos olhos assim, né? Não é algo a olho nu para se ver, tem que analisar bastante para descobrir essa sequência aqui, entendeu? Por isso que é mais fácil utilizar a fórmula de Bhaskara ou o método anterior, do vídeo anterior. Se você não assistiu, dá um pulinho lá que eu acho que é bem mais prático para a hora da prova, que é aquele método da tentativa e erro que foi do vídeo de ontem, tá bom? Se você não assistiu, dá um pulinho lá para assistir. Vou deixar aqui para você uma playlist, clica lá, assiste, são mais de 130 vídeos das bancas Instituto Mais e VUNESP para você, tá bom? Desejo a você uma ótima sorte no seu concurso. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.